Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Então vamos ficar todos de pé, em reverência à palavra, e vamos ver o que está escrito na porção do Evangelho que Lucas escreveu no capítulo 10. Nós vamos ler o versículo 20. Acharam? Tem alguém perto de você sem a palavra de Deus? Divide com a pessoa essa leitura, mostra para ela aonde que nós vamos ler. Jesus disse o seguinte: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Palavra gloriosa, palavra poderosa. Vou reler, é Jesus falando. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Agora eu leio mais uma vez, e cada pessoa que está comigo aqui na Paz e Vida de Niterói, que é a sede da região dos Lagos, Rio de Janeiro, cada pessoa repete comigo, vamos lá. Mas, bem alto, mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Quem crê que lá no céu tem livros, e especialmente o livro da vida. Quem crê que o seu nome está escrito lá no céu? Oh, glória! Sabe o que é bom? Pelo menos até hoje. Não apenas você tem o seu nome escrito lá no livro, no céu, como tem uma mesa enorme, enorme, enorme. E tem uma cadeira lá, aliás várias, mas tem uma cadeira ali. E sobre a mesa tem uma plaquinha com teu nome escrita. Jesus disse: muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Tem uma mesa lá também com teu nome reservado. Glória a Deus. Você crê que Jesus realmente escreveu o teu nome lá na glória? Quem crê? Então vamos dar para o Senhor Jesus e a sua palavra a melhor salva de palmas. Mas vamos aplaudir mesmo. Enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória, glória, glória a Deus. Vamos dar a melhor salva de palmas que Niterói e a região dos Lagos já deu para o Senhor Jesus. A melhor salva de palmas que o Rio de Janeiro já deu para a palavra de Deus. Isso! Quer ver as palmas melhorarem? Abra a tua boca enquanto você aplaude e diga glória, glória, glória a Deus. Isso, diga glória, 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 glória. Vai aplaudindo e glorificando. Vai aplaudindo e dando glórias. Vai por tua conta agora. Oh, glória! Pai querido, nós queremos que estas palmas e esses louvores cheguem até o lugar onde o nosso nome está escrito. Oh, glória, nós estamos alegres, porque os nossos nomes estão escritos aí na glória. E é com alegria que nós te glorificamos, Senhor. Recebe o louvor de todo esse povo, e não só o povo daqui, mas quem está ouvindo pela rádio ou pela internet também está te glorificando. E sobre cada vida que te glorifica, derrame agora a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, esta multidão veio para ouvir a tua palavra. Todo mundo quer ouvir o Senhor falar.
Então vem com teu espírito agora, tome a boca do pregador, usa os lábios do mensageiro, remove todo obstáculo, tudo que se opõe à pregação da tua palavra. Envia a tua palavra agora com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Podem se assentar. Jesus Cristo chamou 70 discípulos e deu poder a cada um deles para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. E os enviou de 2 em 2 para que o anunciassem nas aldeias e cidades vizinhas. E quando esses 70 discípulos, divididos em 35 duplas, começaram a entrar em aldeias e cidades, eles foram enfrentados por Satanás. O diabo se opôs imediatamente, porque Jesus estava aumentando a sua equipe e dando poder a essa equipe. Então, em cada aldeia, em cada cidade, Satanás levantou barricadas e trincheiras, e o diabo quis atrapalhar, porque eram só 2 entrando em cada aldeia. O diabo falou: é fichinha, só 2. E o diabo fez aquela barricada com vários demônios. Mas bastou simplesmente aqueles discípulos se lembrarem que Jesus tinha dito: eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Imediatamente eles pensaram: o diabo não pode fazer nada contra a gente, tem um monte de demônios se manifestando. Aí eles creram que tinham poder, e eles começaram a dizer às pessoas possessas, aos demônios que estavam incorporados, eles começaram a dizer: nós viemos aqui em nome do Senhor Jesus, e em nome de Jesus, saiam! E os demônios começaram a sair, dando grandes gritos. Os discípulos ficaram maravilhados por experimentarem aquele poder inédito, coisa que eles nunca tinham visto a não ser em Jesus. Jesus fazendo isso de monte até estava se tornando comum, mas eles, simples homens, estavam agora fazendo o mesmo que Jesus fazia. Então eles ficaram alegres demais. Anunciaram a novidade na aldeia e na cidade, dizendo: olha, já já Jesus vem aqui. Estamos anunciando que já já Jesus vai chegar aqui. E eles voltaram alegres. E Jesus estava esperando. E quando eles chegaram, a primeira coisa que disseram foi aquela manifestação, aquela explosão de alegria: Senhor, em teu nome até os demônios nos obedecem. E foi aí que Jesus disse essa frase que nós lemos, não é? Jesus falou outras também. Por exemplo, Jesus falou assim: eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eu vi o diabo caindo do céu, despencando, sendo derrubado. Jesus Cristo confirmou que eles tinham poder para pisar toda a força do inimigo e que nada faria dano algum. Mas aí Jesus disse qual era o motivo da verdadeira alegria. Jesus olhou para eles e disse: vocês estão alegres porque expulsam demônios, porque os demônios ficam apavorados. Aliás, Jesus não usou a palavra demônios, Jesus disse espíritos. Repare aí, os discípulos disseram demônios, Jesus disse espíritos. Então tome cuidado com esse negócio de ficar recebendo espíritos, ou atendendo espíritos, ou buscando espíritos. Você vê que os discípulos disseram demônios e Jesus chamou de espíritos, mostrando que ali tem uma atuação idêntica. Jesus disse: não vos alegreis, porque os espíritos se vos sujeitem, mas alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Qual é o motivo da nossa alegria? É esta. O verdadeiro motivo da nossa alegria é este: que os nossos nomes estão escritos lá na glória. Quem crê que o seu nome está na glória? Pastor, o meu nome? Sim, o teu nome. Há livros no céu. A primeira pessoa que viu esses livros foi Moisés.
Quando ele subiu lá no Monte Santo do Senhor, no Monte Sinai, também chamado de Horebe, quando ele subiu lá naquele monte para falar com Deus, Moisés viu que Deus tinha muitos livros e que Deus escrevia naqueles livros. Moisés ficou admirado, porque Deus vai mostrar muitas coisas para Moisés no alto lá do monte. Mas Moisés vê Deus escrevendo, e que Deus tem livros. E Moisés, numa oração que ele faz pelo povo, intercedendo pelo povo, porque o povo havia pecado, o povo se aproveitou de uma ausência prolongada de Moisés e criou ali um bezerro de ouro, um falso Deus, e eles ficaram se prostrando na frente daquele ídolo. Deus então ficou irado com o povo e Deus queria até exterminar o povo. Aí Moisés, ele entra em oração, ele sobe no monte, ele vai lá no Monte Santo e ele começa a interceder, começa a suplicar para que Deus não destrua o povo, que ele vai ensinar aquele povo qual é a verdadeira fé, que Deus tenha paciência. Moisés vai lá interceder pelo povo, e aí Moisés menciona os livros que ele viu Deus escrevendo. Vamos comigo no livro de Êxodo, capítulo 32. Vamos ler o versículo 32. Êxodo 32, versículo 32. Agora, pois, Senhor, perdoa o pecado do povo, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Quando Moisés viu Deus escrevendo naquela primeira visita no Monte Sinai, no Monte Horebe, quando Moisés viu ali Deus escrevendo, Moisés viu que Deus tinha muitos livros e que naqueles livros havia nomes de pessoas. E Moisés viu o seu próprio nome escrito naquele livro pela mão de Deus. Aí Moisés, ele coloca até a própria salvação em jogo. Ele quer que Deus perdoe os pecadores. Moisés quer que Deus dê mais uma chance, que ele vai ensinar o povo. Se o povo for ensinado, o povo vai aprender. Então Moisés suplica a Deus que perdoe o pecado do povo. Mas se não, diz Moisés, se o Senhor não vai perdoar o povo, então eu te peço. Isso foi duro para Moisés. Então eu te peço, risca o meu nome do livro que tens escrito. Então Moisés nos trouxe a informação que Deus escreve, que ele viu, que Deus anota nomes nesses livros, que Deus faz registros. Moisés viu o seu próprio nome ali. Então ele nos trouxe pela primeira vez essa revelação de que Deus tem livros. A segunda pessoa que viu isso foi o rei Davi. Vamos comigo no livro de Salmos, número 56. Salmo de número 56. Vamos ler o versículo 8. O rei Davi, o salmista Davi, ele diz assim na sua oração: Tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Quer dizer que além de livros onde Deus registra nomes, há livros onde Deus registra coisas que acontecem conosco e que nós fazemos, coisas da nossa vida. Davi está dizendo: o Senhor contou todas as minhas peregrinações, as minhas caminhadas, as minhas fugas, as minhas idas e vindas. O Senhor contou todos os meus passos. É isso que Davi está dizendo. Tu contaste as minhas vagueações. Tu contaste os meus passos, os meus caminhos, por onde eu andei. Quer dizer, o Senhor registrou, o Senhor contou. Deus sabe tudo.
Põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Davi teve essa revelação. Mas bem antes de Davi, viveu um homem chamado Jó, que, você sabe, ele viveu uma tragédia pessoal, familiar, profissional. Sua vida foi arrasada em todos os sentidos. E ele suspira, Jó suspira, dizendo: quem me dera se as minhas palavras fossem escritas num livro. Vamos no livro de Jó, capítulo 19, versículo 23. E Jó, sem saber que as suas palavras estavam sendo registradas, ele disse assim: quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem. Quem me dera que se gravassem num livro. Olha só, Deus registra nome no livro. Deus registra em outros livros os nossos passos, nossas lágrimas. E Deus registra as nossas palavras. Deus faz todos os registros. E deve ser divertido para Deus. Deus tem uma biblioteca vasta, com toda a história da humanidade e com a história pessoal de cada pessoa que já viveu nesse planeta. Deve ser muito divertido para Deus tomar tanta nota. E como Ele é todo poderoso, Ele deve fazer isso com a maior facilidade, sem complicação. E Jó falou isso sem saber que essas palavras já estavam sendo escritas. Quando a gente fala coisas ruins, são escritas. E quando a gente fala coisas boas, são escritas também. Nessa ocasião que Jó suspirou: quem me dera que as minhas palavras fossem gravadas num livro. Olha o que ele falou em seguida, e está registrado. E que com pena de ferro e que com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. E por isso o meu coração se consome dentro de mim. O que Jó estava dizendo e soltando palavras que ele pensou que se perdiam ao vento? Ele estava lançando a sua profissão de fé numa época em que a Bíblia nem estava escrita e ninguém falava de ressurreição. Jó, ele falou e Deus registrou, tudo registradinho. O rei Davi, numa outra vez que ele estava orando, salmodiando ao Senhor, ele teve uma outra revelação sobre o livro da vida, que até então ninguém sabia que existia. Davi foi o primeiro a mencionar o livro da vida. Vamos comigo lá no Salmo de número 69. Vamos ver o versículo 28. Davi está indignado com os ímpios. E ele diz: sejam riscados do livro da vida e não sejam inscritos com os justos. Pela primeira vez, a gente encontra no Antigo Testamento a expressão livro da vida. Davi era profeta, era homem usado por Deus, era homem que tinha visões, era homem que escrevia o futuro nos seus salmos. Ele era um homem de grande discernimento espiritual e ele sabia que existia o livro da vida. E ele diz para que o nome dos ímpios sejam riscados do livro da vida. E aqui ele está recebendo uma outra revelação, que de fato os nomes podem ser riscados do livro de Deus. Davi recebeu uma revelação completa. Há o livro da vida, é novidade, ninguém antes tinha falado sobre isso. E ele diz que os nomes podem ser riscados. Veja como é a revelação. Nós estamos no Antigo Testamento, você precisa entender isso. O que para você é arroz com feijão, aqui é pura novidade. Foi novidade para Davi e para as pessoas que leram isso. Mas aí o apóstolo João, ele teve uma visão
também, ele descreve essa visão no livro de Apocalipse, capítulo 5, e ele nos leva a entender que ninguém pode colocar as mãos no livro da vida, ou nos livros de Deus, ou nos livros exclusivos de Deus. Em Apocalipse capítulo 5, João conta que ele viu Deus assentado sobre o trono. E todo o céu estava presente diante dele. E João viu que Deus estava segurando um livro na sua mão direita. E João conta que passa um anjo com uma voz poderosa, uma voz que podia ser ouvida em todo o céu, uma voz de trovão, e esse anjo começa a convocar voluntários que tenham condição de ir até o trono do Altíssimo e pegar o livro que está na mão de Deus. E o anjo ficava bradando no céu: quem é digno de pegar o livro que está na destra de Deus e abrir os seus selos? E no céu houve um silêncio profundo. Só se escutava a voz daquele anjo poderoso, clamando, pedindo que alguém se apresentasse para pegar o livro que estava na mão de Deus. E anjos abaixavam a cabeça. Arcanjos olhavam do lado. Querubins e serafins cobriam o rosto com suas asas. Ninguém podia se aproximar do trono e pegar o livro que estava na mão de Deus. E João sabia que aquele livro tinha que ser tomado. João sabia que era importante que aquele livro fosse pego da mão de Deus. E João começa a chorar. Ele começa a chorar de soluçar. Um silêncio profundo no céu. A voz do anjo convocando: quem é digno de pegar o livro que está na mão direita de Deus? E além do silêncio, apenas o choro de João. Um choro convulsivo. Um choro como criança. João chorava e soluçava. Não havia ninguém. Aí começaram a procurar também na terra. Quem sabe na terra, entre todos os justos, quem sabe alguém seja digno de se aproximar do trono de Deus e pegar o livro que está na sua mão. E procuraram na terra e ninguém foi achado digno. E procuraram debaixo da terra, no mundo dos mortos. Se entre os mortos, quem sabe um grande justo que viveu no passado, quem sabe o próprio Jó, quem sabe o próprio Noé, quem sabe Abraão, quem sabe dos que já viveram em outras partes do mundo, quem sabe alguém seja digno, e ninguém foi achado. João foi entrando em desespero, ele continuou chorando, ninguém, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, quem sabe nos mares. Não, ninguém, só se ouvia o brado do anjo e o choro de João. Aí o anjo parou de bradar, não havia ninguém, e João chorava, ele chorava muito. Aí veio um ancião, um homem de dias, um homem que aparentava ser tão antigo quanto o tempo, um homem muito velho, mas que ao mesmo tempo tinha saúde, tinha vigor, disposição. Aquele ancião chegou e abraçou João, e João chorava. João pensou que estava sendo confortado, não é? Para parar de chorar, mas ele não conseguia parar de chorar, ninguém era digno de pegar o livro. Aí ele recebeu aquele abraço gostoso do ancião, um abraço forte, mas o abraço não confortava, e não era essa a ideia do ancião. O ancião disse no ouvido de João: João, não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu, e o livro abrirá. Ele vai desatar os seus 7 selos. E João olhou
E não havia leão nenhum. Não tinha leão nenhum. O que ele viu foi um cordeiro. Um cordeiro. O inverso do leão. O leão é o rei dos animais. E o cordeiro é o mais manso de todos, o mais dócil, o mais frágil, o mais indefeso. E João olhou e não viu leão nenhum, viu um cordeiro. Parecia que estava morto. E aquele cordeiro se levantou. João viu quando ele se levantou. E João viu quando ele caminhou em direção ao trono de Deus. E havia um suspense muito grande em todo o céu, todas as criaturas. Finalmente alguém, uma criatura se levanta e vai até o trono de Deus. E Deus continua ali com um livro na sua mão direita. E o cordeiro vem e se aproxima de Deus. E toma o livro que está na mão direita do Senhor. Naquele momento todo o céu cai de joelhos. Porque Deus permitiu que o cordeiro tomasse o livro. Todo o céu reconhece a autoridade daquele cordeiro. E de repente surge um cântico novo no céu. Uma letra que eles não tinham cantado. Uma letra que surgiu na hora. E eu acho que no céu vai ser assim, amados. A gente vai receber louvores instantâneos. A gente vai aprender o louvor na hora. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus 7 selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens e mulheres de todas as tribos, de todos os povos e de todas as línguas, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Oh glória! Um só é digno, um só é poderoso, e o seu nome é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há um livro, e João vai ver ainda muitos outros livros. João vai mencionar esses livros. Quero que você vá comigo em Apocalipse mesmo, no capítulo 20. Nós vamos ler o versículo 11. João vai ver um monte de livro no juízo final. Você vai ver este monte de livro também. Você vai ver. Diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Nos livros das obras, naqueles livros que Deus escreve. Lá Ele conta os nossos passos, as nossas dores, as nossas lágrimas. As palavras que dizemos estão registradas ali. Deus Todo-Poderoso tem uma capacidade simultânea de registrar todas as coisas, assim como Ele está em toda parte ao mesmo tempo e sustenta todo o universo na mesma hora. Deus registra tudo registrado nos livros. Uma biblioteca que parece infinita. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, estavam escritas naqueles livros. Não sabemos quanto tempo vai durar esse julgamento. E Deus também não tem pressa. E aqueles que estão ali no julgamento também não tem pressa. Pelo contrário, preferem que o julgamento demore bastante. Porque todos que estarão ali sendo julgados já sabem da palavra. Ninguém estará inocente.
Todos serão julgados pelas coisas que estão escritas nos livros das obras. E pelos livros das obras, as pessoas serão condenadas. Diz aqui o versículo 14: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquela que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Pelos livros das obras, pelas coisas que estão registradas, toda a humanidade vai ser lançada no inferno. Mas depois que se fizer aquela triagem, quando todo mundo finalmente compreender, eu sou um pecador. Quando as pessoas pararem de bater no peito dizendo eu sou santo, eu sou bonzinho, não fumo, não bebo, não passo mal para ninguém, sou bom filho, bom pai, boa mãe, sou bom chefe de família. Quando as pessoas pararem de dizer que são boazinhas, isso vai acontecer lá no dia do juízo. Todos vão chegar à conclusão que são pecadores. Finalmente, a humanidade vai se convencer que ninguém é santo, ninguém. Pelos livros das obras, todos chegarão à conclusão que são pecadores e estarão condenados. Olha o inferno ali queimando. Olha a chama do inferno ardendo 7 vezes mais. Mas naquela hora, o Cordeiro, aquele que pegou o livro, o Cordeiro, ele vai abrir o livro. E no meio da multidão, ele vai começar a chamar pelo nome. Entre a multidão que está para ser lançada no lago de fogo e enxofre, ele vai começar a chamar: Antônio da Silva, ô glória, presente! Teu nome está aqui no livro da vida. Vem para cá, fica do meu lado direito. E aí ele vai começar a fazer a chamada mais gloriosa. E cada nome que estiver escrito no livro da vida do Cordeiro, olha bem, desculpe a franqueza, Maria não põe a mão nesse livro não. Pedro não pega esse livro para escrever nome de ninguém. Tadeu, Benedito, Expedito, Jorge não pega esse livro para escrever o nome de ninguém. O único que pode pegar aquele livro e escrever nomes é o Senhor Jesus Cristo. E Ele só escreve nome de quem o recebe como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Vem para cá, os teus pecados estão cobertos pelo meu sangue. João viu isso. E aí, na cidade santa, que é o lugar mais sagrado do novo céu e da nova terra, a Jerusalém celestial, onde as testemunhas de Jeová não vão entrar. Não leva a mal não. Na cidade santa, na nova Jerusalém, porque eles dizem que só 144 mil vão entrar, né? Só. O resto vai viver na terra. Pode ficar. Eu, inclusive, antes de morrer, quero fazer uma escritura para as testemunhas de Jeová, porque eles estão colocando a esperança só nesse planeta. E a nossa esperança não é nesse planeta. Nós esperamos o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça. Deus não vai trabalhar com coisas velhas, não. Tem muito sangue nesse planeta. Tem muito horror nesse planeta. Tem muito ídolo nesse planeta. Tem muita maldade nesse planeta. Nós vamos habitar aquele novo céu, aquela nova terra, mas na nova Jerusalém, o lugar mais sagrado, essa Jerusalém celestial que vai descer do céu como uma noiva enfeitada para o seu noivo, nessa cidade, vai ter uma portaria, onde só quem tem o nome escrito no livro da vida é que vai poder entrar. Olha só. Quer confirmação na palavra? Capítulo 21 de Apocalipse. Vamos ler o versículo 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro.
nosso nome escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro. O meu nome está lá, glória a Deus. Eu só preciso perseverar até o fim, porque Davi tinha razão. O nome pode ser riscado. Por isso tome cuidado com aqueles pregadores que dizem: uma vez salvo, salvo para sempre. Tome cuidado com aqueles que dizem: não, quem está predestinado à salvação não pode fazer o que quiser, que já está salvo. Preste atenção. Eu tenho que perseverar até o fim, conforme Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 13: quem perseverar até o fim será salvo. Eu tenho que perseverar, porque Davi estava certo, Moisés também estava. O nome pode ser riscado do livro. Eu acho que Moisés, quando viu Deus escrevendo os nomes naqueles livros, Moisés viu muitos nomes riscados ali. Viu muitos nomes riscados. Então ele sabia que os nomes podiam ser riscados. Davi sabia que os nomes podiam ser riscados. E Deus diz que de fato Ele pode riscar o nome que está escrito ali. Vamos voltar no livro de Êxodo, no capítulo 32. Vamos ler o versículo 33. Diz assim, versículo 33. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Deus pode riscar. Deus pode riscar por motivo de pecado. Quando Deus disse isso, qual foi o pecado que Deus estava abominando? O ídolo que eles fizeram para adorar. Não importa se tinha a imagem de um bezerro, ou a imagem de uma pessoa, ou de qualquer animal. O ídolo que eles acreditavam ser uma divindade ou ter poder. Deus considerou isso o pecado contra ele. Além desse, há o pecado contra o Espírito Santo também, que risca o nome do livro. Jesus confirmou em Apocalipse que se a gente vencer, porque ele falou: quem perseverar até o fim será salvo. Quem vencer será salvo. Jesus confirmou que quem vencer, o seu nome não será riscado do livro. Volte para Apocalipse, capítulo 3. Vamos ler o versículo 5. Jesus falou: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito de Deus está falando com as igrejas agora, não apenas com a Paz e Vida de Niterói, mas com pessoas de várias igrejas que estão ouvindo pela rádio agora. Jesus garantiu que quem vencer, de maneira nenhuma, olha só, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Eu tenho que vencer. Eu preciso vencer. Mas é claro que eu peco, e quem é que não peca? É claro que tem um momento que eu não vigio. É claro, quem é que não peca? Mas agora nós estamos no tempo da graça. Porque nós fomos vendidos para o diabo de graça, pelos nossos próprios pecados, nós nos vendemos de graça para o diabo. E de graça Deus nos comprou de volta com o sangue de Jesus. Nós estamos vivendo agora o tempo da graça. Então se eu pecar, eu que já fui salvo porque não merecia, se eu pecar, se eu vacilar, se eu não vigiar, então eu tenho que me lembrar que eu sou salvo não porque eu mereço. Eu sou salvo pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E o apóstolo João escreveu sobre isso na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, mas
se alguém pecar, temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação, a expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Então eu persevero até o fim nessa fé. Eu tenho que perseverar até o fim nessa fé. Essa é a minha fé. E não é porque eu estou no tempo da graça que eu vou pecar. Eu só vou apelar para a graça quando eu perceber que eu não vigiei e pequei. Mas eu não vou viver em pecado, abusando da graça. Eu vou me lembrar da graça e perseverar nela quando eu vacilar. Jesus Cristo disse esta palavra, que quem perseverar até o fim, de maneira nenhuma, olha só, por motivo nenhum, de maneira nenhuma, o seu nome será riscado do livro da vida. Jesus Cristo se recusa a riscar o teu nome. O que Ele está esperando é que você se arrependa e não peques mais. Como Ele dizia, agora vai e não peques mais. Ele resiste, Ele não quer riscar o teu nome de jeito nenhum. Ele quer que você persevere até o fim. Ele disse que se você vencer, Ele vai confessar o seu nome diante do Pai e dos seus santos anjos. Vai ser naquele dia glorioso. O livro da vida aberto. Deus ali, no seu trono branco, grande, todos querendo se esconder de Deus. E Jesus Cristo, vendo os anjos do céu ali também. E aquela multidão, pessoas de todas as épocas e de todos os tempos. É ali naquela hora que Jesus Cristo vai confessar o teu nome diante do Pai, lendo o teu nome diretamente do livro da vida do Cordeiro. Naquele momento, você vai receber uma veste branca, lavada pelo sangue de Jesus. O teu nome ali no portal da cidade santa, para você entrar a hora que você quiser, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Mas Deus não deixou livros escritos só no céu. Deus deixou livro também aqui na terra. Aliás, Ele deixou livros escritos na terra. Bíblia, a palavra Bíblia quer dizer coleção de livros. Antigamente, essa imensa coletânea de livros e rolos da Bíblia, quando eles foram reunidos num livro só, Bíblia, que é plural de livros, uma palavra grega, plural de livros, essa palavra passou a significar um livro só. Mas Deus deixou aqui o seu livro na terra, o seu santo livro na terra, e até uma pessoa louca, ou até uma pessoa cega, ou até uma pessoa surda, é capaz de compreender as coisas neste livro, e através deste livro, encontrar vida e prosperidade, vida de verdade. Vamos ler então uma parte do livro, Profeta Josué, capítulo 1. Deixa eu citar para você o versículo 8. Diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Hoje este livro está escrito até em braille, para os cegos poderem ler. Este livro hoje está gravado em fitas, para os surdos poderem escutar. E assim se cumpriu a profecia de Isaías, capítulo 29, versículo 18. É a última referência que eu vou ler para você. Vá comigo até lá, Isaías, capítulo 29, versículo 18. E naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro. Como que o surdo vai ouvir a palavra do livro? Pelo código Braille. Ele consegue ouvir a palavra.
E como que o cego que está em escuridão vai poder ler este livro? Porque aqui diz que os cegos também poderão ver na escuridão. Os olhos dos cegos verão. Como que o cego vai ver? Através das fitas gravadas. A profecia do livro de Deus aqui na terra, onde o Senhor não dispensa nem cego e nem surdo. O surdo mudo pode ouvir a palavra por gestos e sinais, de várias maneiras. O cego pode ouvir as mensagens gravadas. E toda pessoa tem aqui na terra o livro de Deus para encontrar a vida. Esse livro aqui, esse livro de Deus, ele nos fala do livro da vida. E esse livro de Deus nos diz que o nosso nome só entra no livro da vida se nós recebermos o dono do livro, que é o Cordeiro. Porque é o livro da vida do Cordeiro. O livro está na mão dele. Ninguém mais põe a mão. Ou você recebe Jesus Cristo, o Filho de Deus, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou você recebe Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e confessa o seu nome aqui diante dos homens. Ou você não terá o seu nome escrito no livro da vida, só no livro das obras. E no livro das obras tem cada coisa cabeluda escrita a meu respeito. No livro das obras tem cada coisa cabeluda escrita a teu respeito. Pelo livro das obras nós estamos condenados. Mas bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. E só entra na cidade santa pelas portas quem tem o seu nome escrito no livro da vida. Voltamos para o ponto principal. Ou você entrega a vida para Jesus, ou o teu nome não estará naquele santo livro. Toda a igreja fique de pé. Eu vou fazer o convite. Teu nome vai ser escrito agora no livro da vida. Tudo é registrado. Nos livros das obras, Deus vai registrar que você ouviu essa pregação hoje. Deus vai registrar que você ficou de pé agora. E no livro das obras vai estar registrado que o pregador fez o convite. Quem quer receber Jesus Cristo, o Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, levante a sua mão. E quem erguer a sua mão, vai registrar lá no livro das obras. Ergueu a mão para receber Jesus como Salvador. E confessando o nome de Jesus aqui na frente, o teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente agora. Venham para cá. Todos que ergueram as mãos, no livro das obras está sendo registrado. Levantou a mão e está indo para frente para confessar o nome de Jesus como único Salvador. E está registrado que toda a igreja está aplaudindo e glorificando o nome do Senhor. E está registrado que é muita gente que está chegando aqui na frente. Mas de cada pessoa Deus escreve um nome simultaneamente. Então vai chegando, vai chegando, vai chegando. O que foi que nós vimos lá, igreja? Que os nomes podem ser riscados do livro. Quando que o nome de uma pessoa é riscado do livro? Quando se desvia. Quando se batizou nas águas e não toma mais santa ceia porque está em pecado. E continua vivendo em pecado. E continua desviado e continua em igreja. Só passando em frente ou fazendo visita, mas não serve a Deus, está desviado. O nome está riscado lá no livro. Se nós tivéssemos alguém aqui anotando os nomes,
Nós poderíamos anotar os nomes de todos que estão aqui presentes. Mas mesmo muitos aqui estão com os nomes riscados no livro lá. Não adianta o teu nome estar no rol de membros da igreja. Se você está desviado, desviada, às vezes até dentro da igreja. Teu nome está arriscado lá. Que adianta ser membro de uma igreja? Que adianta ser membro da Paz de Vida? Que adianta ser membro da Assembleia de Deus, da Renascer, da Universal, do Brasil para Cristo, da Igreja do Evangelho Quadrangular, da Igreja Batista, Presbiteriana, Metodista? Se a pessoa estiver desviada dentro da própria igreja, o seu nome só está no rol de membros da igreja, mas lá no livro da vida do Cordeiro foi riscado. Mas você pode hoje fazer um compromisso com Deus, e o teu nome vai ser restaurado no livro da vida. Não saia daqui sem a certeza da tua salvação. Se você está sentindo que o Espírito Santo fala diretamente com você, não tenha vergonha nem acanhamento. Você que está desviado, desviada, fora da igreja ou mesmo dentro da igreja, não importa. Você que está afastado, afastada. Você que está na igreja e está no mundo ao mesmo tempo. Saia do teu lugar. Venha aqui para frente, para o teu nome brilhar no livro da vida do Cordeiro. Não adianta o teu nome estar no rol de membros da Paz e Vida. O teu nome tem que estar no livro da vida do Cordeiro. Vem para frente e vamos aplaudir o Senhor Jesus. Isso, venha. Isso, venha. Oh, glória, venha. O Espírito Santo está chamando e dizendo: vem. Oh, glória, venha. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus, igreja. A festa no céu quando o pecador se arrepende. Vamos fazer festa aqui na igreja também por cada vida que está chegando. Glória a Deus. Nós vamos agora nos preparar para fazer uma oração. Você vai se preparar agora para pedir perdão. E na mesma hora que você pedir perdão, você vai ser perdoado. Na mesma hora Ele vai te restaurar. Mas aí você tem que perseverar até o fim. Vamos nos ajoelhar. E eu vou convidar as pessoas que estão dirigindo, que coloquem a mão direita sobre o coração se querem entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus. Você que está ouvindo em casa, no trabalho, no presídio, no hospital, ou pela internet, em qualquer lugar do Brasil ou fora do nosso país, e você quer se entregar para Jesus, ou voltar para Jesus, ou quer se render ao Senhor, se ajoelhe ao lado do rádio, se ajoelhe ao lado do computador. Cada pessoa agora vai confessar o nome de Jesus aqui na terra. E se tem mais alguém que quer vir na frente e ajoelhar, aproveita agora. Porque nós vamos confessar o nome de Jesus aqui na terra, como nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E o nosso nome vai estar ali, no livro da vida do Cordeiro, porque Jesus vai confessar o nosso nome. Ore assim comigo, meu amado, minha amada. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Oh, glória, que coisa boa. O nosso Deus é o nosso Pai, isso é bom demais. Então vamos de novo. Meu Deus e meu Pai. Meu Deus bendito. Meu Deus amado. Muito obrigado por me mostrar que o Senhor registra a minha história, as minhas vagueações, as minhas palavras, os meus atos e tudo que eu faço aqui na terra. A minha vida não está perdida. Os olhos do Senhor estão permanentemente sobre mim, meu Pai querido. E eu sei que agora o Senhor me vê. Registra aí, no livro das obras, que eu estou de joelhos dobrados, te pedindo perdão, e declarando, e confessando com a minha boca, que Jesus Cristo é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pai querido, perdoa agora todos os meus pecados, e escreve o meu nome no livro da vida
do Cordeiro. E eu te suplico, de maneira nenhuma, risque o meu nome do teu santo livro. Me restaura, Senhor, porque eu quero andar na tua presença, em novidade de vida, com temor no meu coração. Meu Deus bendito, eu quero te agradecer, porque o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, e Ele é o meu advogado, o meu defensor, e Ele nunca perdeu uma causa no tribunal. Meu Pai querido, eu declaro, eu confesso que só Jesus é o meu Salvador para todo sempre, e é por isso que eu tenho o direito que o meu nome brilhe no livro da vida do Cordeiro. Em nome de Jesus, assim seja feito. Amém, Senhor. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.